Dois na tela, que boné bonito! Aí, chiquérrimo, hein? Olha aí! Todo mundo já na campanha, né, Eliana, do governo. Junto. Muito bem, muito legal, bem, Liana. Lula e Liana e Carlito. Bem-vinda, Liana. Obrigada, Adri. Boa tarde, Carlito. Com o tarde. Carlito e a Eliana, a gente tem dois representantes do Nordeste na tela também, verdade. vamos dizer isso, né? Além de dois Brasil dos brasileiros, dois nordestinos, que foi a região que garantiu essa eleição do Lula cá entre nós. É verdade, viva o Nordeste. E ainda, né, tem a aprovação, onde o Lula tem maior aprovação. Né? Mas até queria começar, talvez, mudando a pauta um pouco, falando disso com a Liane. Caiu muito a aprovação do Lula no Nordeste. Apesar de ele ainda estar numa média melhor do que nas outras regiões, Liane, acho que nessa quest, se eu não me engano, a desaprovação empatou ou passou empate técnico. a aprovação do presidente. O que está acontecendo? Tem gente que me diz que a segurança pública, que no Nordeste piorou muito, ou é o fenômeno nacional da inflação dos alimentos. Enfim, o que aconteceu de diferente nos últimos 3 meses, que é onde essa aprovação caiu muito, Liane? Eu acho, Rovai, que... Bom, primeiro, boa tarde para a nossa comunidade Fórum, né? Que alegria estar aqui. Rovai, eu acho que foram duas situações. A primeira, a crise do Pix. A crise do Pix, ela teve um impacto muito negativo na popularidade do presidente, porque as fake news venceram ali. E o governo voltou atrás, o que eu, inclusive, discordo. Acho que o governo não deveria ter voltado atrás, deveria ter insistido na informação contra desinformação e a alta dos alimentos. Mas eu vejo que a gente já está no momento de guinada. Eu acho que o governo tem realizado muitas ações positivas, tem entrado na agenda positiva. A ministra Gleisi tem ajudado bastante a nós virarmos a pauta para ser uma pauta sempre positiva, evitar cair na agenda negativa. E eu vejo que nós já estamos começando uma guinada, seja porque estamos combatendo a alta dos alimentos, seja porque temos muito boas notícias. Tivemos a vitória do pé de meia, que foi uma vitória sensacional, conseguimos vencer entraves judiciais que tinham se apresentado inicialmente, conseguimos fazer o pé de meia chegar para a estudantada, isso é muito bom, muito positivo, e temos muitas outras conquistas do governo. Então, eu acho que essa crise é uma crise passageira. Honestamente, eu acredito que essa crise é uma crise passageira e que nós vamos conseguir recuperar a popularidade do governo Lula, porque é um governo de muitas entregas. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, já falar da eu só vou precisar me despedir de vocês, Drick. Você pediu para você me liberou e eu acabei não saindo, então eu queria pedir perdão a vocês e agradecer a Liana também, e até o nosso próximo encontro. Tchau. Valeu, obrigada, Carlito. Grande beijo. Eu queria trazer essa questão do pedido de prisão preventiva, né, do Bolsonaro. Agora, o Moraes mandou para o Gonê a análise desse pedido. E quem propôs essa ação foi a Liana, né, Liana? Eu queria, então, que você explicasse por que porque você defende uma prisão do Bolsonaro. Eu defendo que é caso de cabimento de prisão preventiva, de acordo com o Código de Processo Penal, porque Bolsonaro tem praticado reiteração delitiva. Os mesmos... O que é reiteração delitiva? É quando a gente repete os atos delituosos. Então, é o que ele tem feito. Ele conclamou, eu protocolei essa notícia-crime no Supremo Tribunal Federal no dia 16 de março, que foi o dia em que ele conclamou o ato pró-anistia, e esse ato pró-anistia estava repleto, vocês mostraram aqui na Fórum,
várias entrevistas de pessoas que estavam lá no ato, defendendo intervenção militar, defendendo o golpe. Então, na verdade, anistia é eufemismo para... É igual à intervenção militar, é eufemismo para golpe de Estado. Eles mantêm uma base organizada, disposta a tudo. E quando eu digo disposta a tudo, é disposta à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E tem outra coisa. Eu também pedi ao Procurador-Geral da República, ao Paulo Gonet, que ele opinasse se configurava o que nós entendemos que é o crime de coação no curso do processo. O que é a coação no curso do processo? É quando a parte ou alguém interessado, no caso a parte, que é Bolsonaro, atua no curso do processo para coagir qualquer um dos participantes, no caso, os magistrados, os juízes. Há uma conclamação, há uma fake news de que nós estaríamos vivendo uma ditadura do judiciário, uma deslegitimação da atividade jurisdicional e uma politização das decisões judiciais. E isso é muito ruim. Não se pode... o que eles estão fazendo é politizar as decisões judiciais para tratar essas decisões judiciais como se elas fossem ilegítimas e aí angariar toda uma base de apoiadores para dizer que as decisões judiciais não devem ser cumpridas. Vamos lembrar que nós enfrentamos um judiciário que violou o princípio da imparcialidade com o presidente Lula, quando Lula foi condenado à prisão, julgado por um juiz parcial, julgado por um juiz que não tinha competência para julgar, porque ele não tinha competência territorial para julgar, não tinha nada, os crimes que a princípio seriam investigados não se passaram no Paraná, então não havia competência territorial para serem julgados pela 13ª Vara Federal da Justiça Federal do Paraná. Foram julgados por alguém que se colocou como adversário político de Lula, que tinha pretensões políticas, que era o caso do Sérgio Moro. Em nenhum momento nós dissemos... nós pedimos anistia, ou nós pedimos para fechar o judiciário, ou dissemos que era uma ditadura do judiciário, ou que não se deveria cumprir decisão judicial. Em nenhum momento. Lula foi o primeiro a se entregar. Em nenhum momento ele colocou em xeque a independência dos poderes e a separação dos poderes. Já Bolsonaro, que é um fujão, já Bolsonaro, que é um covarde, não tem a hombridade que Lula teve. O que ele faz? Ele ataca o judiciário, politiza as decisões judiciais, acusa de haver uma ditadura do judiciário e comete coação no curso do processo, além de reiteração delitiva, que são crimes que colocam em xeque a garantia de ordem pública. Então, nós temos uma violação da garantia de ordem pública, tudo isso é motivo para a prisão preventiva de Bolsonaro. E aí, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou a nossa notícia-crime ao Procurador-Geral da República para que se manifestasse no prazo de 5 dias. Esse prazo venceu no dia 26 de março. E nós estamos agora... É um prazo impróprio, vale dizer que é um prazo, digamos assim, que é como se fosse, para falar uma linguagem bem popular para todo mundo entender. Se tiver alguém aqui que for advogado ou estudante de direito, gente, por favor, não é isso, não escrevam isso na prova, tá? Mas é como se fosse uma recomendação, não é um prazo próprio, é um prazo impróprio. O prazo venceu no dia 26 de março e ainda não houve manifestação do Procurador-Geral da República, o que para a gente é positivo, significa que ele está analisando o nosso pedido com cuidado. A gente tem uma esperança de que venha a avaliar positivamente o pedido. Muito bem, Rovai. Eu queria, dentro dessa perspectiva aí
da avaliação pela PGR, né? Se a PGR entender que, de fato, há essa necessidade, isso volta para o Supremo ou a partir da... Como é que funciona, Aliane? Volta para o Supremo, Rovai, porque a Procuradoria-Geral da República é o órgão do Ministério Público, digamos assim. É quem tem a titularidade da ação penal. Então, quem tem que pedir é a Procuradoria-Geral da República. O Judiciário não pode pedir, por isso que ele encaminhou à PGR. O Judiciário encaminhou a nossa notícia crime à PGR para que a PGR exerça o que nós chamamos de opinio actio, a sua opinião jurídica sobre o cabimento ou não do nosso pedido. Se a PGR entender que é, sim, caso de prisão preventiva, formula o pedido ao Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e quem vai decidir é a primeira turma. É sempre assim, a Procuradoria-Geral da República pede e a primeira turma julga tudo que for relativo a essa denúncia do Bolsonaro. Quem sabe, né? Teremos aí mais um julgamento, né, da primeira turma, né? Assim nós esperamos. Liana, mudando um pouco de assunto, como é que estão as articulações aí em Pernambuco, hein, para 2026? Muito polarizado. Raquel e João. João sai candidato. Olha, ele diz que sim, que é candidato em qualquer cenário, mas eu acho que isso vai depender um pouco de quão bem a governadora Raquel Lira consiga se estabelecer. Não sei se João Campos entraria numa disputa para perder. Não sei. E está muito dividido mesmo. E aqui no Senado também, o que nós sabemos é que Humberto Costa é o nosso candidato à reeleição para senador, um senador muito importante. De acordo com o prêmio do Congresso em Foco, é o senador mais importante do Nordeste, o segundo mais importante do Brasil, pelo prêmio Congresso em Foco. Então, é fundamental a gente garantir a reeleição do senador Humberto Costa. E, em relação ao pleito para governador ou governadora de 2026, o cenário é muito dividido, ainda bastante incerto. Liana, sobre essa questão do PL da anistia, os bolsonaristas, né, a oposição tentaram obstruir a pauta ontem, hoje disseram que iam continuar tentando obstruir, estão numa campanha para que o Hugo Mota paute esse projeto de lei, que é um projeto de lei inconstitucional, né? Queria que você acha que tem alguma chance disso avançar, ou se chegar no Supremo, o Supremo, como que funciona? Aí o Supremo tem que voltar para o Congresso e aí vai ser uma guerra. Você acha, como que você vê essa pressão por esse projeto que não é inconstitucional? Eu acho uma pressão bastante impopular, sabe? Politicamente falando, acho uma pressão impopular. Acho que travar a pauta do Congresso para impor a agenda da anistia vai fazer com que a direita perca muitos apoiadores, não a extrema-direita. Né? A gente tem que distinguir entre a extrema-direita e a direita. A direita, se possível, estará no nosso campo em 2026, a direita civilizada. A ministra Gleisi está trabalhando para ampliar as alianças, para fazer com que a direita civilizada esteja conosco em 2026. E a extrema-direita, não. Então, a extrema-direita é uma minoria.
E eu acho que eles travarem a pauta do Congresso Nacional com tantas coisas importantes para serem votadas e definidas em benefício do povo brasileiro só agrava a crise de popularidade da extrema-direita. Eu não vejo a maioria da população favorável a Bolsonaro, eu vejo a maioria da população favorável à prisão de Bolsonaro, convencida de que ele cometeu crimes. Então, acho que isso agrava a popularidade e acho que isso está sendo pouco dito, Rovai e Dri. Acho que isso está sendo pouco dito, que não está sendo feito um cálculo de popularidade junto aos setores menos radicais. Acho que isso agrava a popularidade da extrema-direita. Acho que o presidente Hugo Mota já deu uma sinalização que isso não é prioridade para o povo brasileiro. E, caso seja aprovado no Congresso, eles estão blefando que eles têm votos para aprovar, mas nós estamos conversando que é um blefe. Mas digamos que eles aprovassem, no Supremo Tribunal Federal seria julgado inconstitucional. Aí seria mais uma tensão entre Congresso e Judiciário. Isso seria ruim. Isso seria ruim. O ideal é que a lei não seja aprovada para que não haja mais um tensionamento entre Judiciário e Congresso Nacional. Bem, não vai ter mais uma pergunta? Queria saber assim, se a Liana é daquelas que aposta num julgamento mais rápido do Bolsonaro ou num julgamento mais longo e demorado. A gente tem aqui, de um lado, o Cacai, que já esteve aqui no programa, falando que acha que em junho, julho, a fatura se resolve, e de outro, o Pedro Serrano, que tem apostado num processo mais longo, inclusive para que não seja questionado. Ele diz, olha, o tempo que precisar ser necessário tem que ser dado ao processo. Não temos que fazer cálculo político. Qual é a tua opinião a respeito desse prazo do processo do Bolsonaro, Liana? Eu concordo com o Cacai. Acho que vai ser um julgamento rápido. Inclusive porque não foram tantas testemunhas que foram arroladas pela defesa, foram poucas. Poderiam ser arroladas 8 testemunhas por fato delitivo imputado. Por fato delitivo imputado. Para cada fato delitivo imputado, poderiam ser arroladas 8 testemunhas. Foram arroladas 8 testemunhas no geral por Bolsonaro. Inclusive, 2 delas, que são as fundamentais, eu tenho dito isso. Quem são as 2 testemunhas fundamentais desse processo? Aquele depoimento testemunhal, Rovai, que a gente tem que parar a programação da Fórum para replicar e assistir com pipoca. É o do general Freire Gomes e é o do Batista Júnior. Eles 2 foram arrolados pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e foram arrolados também pela defesa de Bolsonaro. E esses depoimentos, eles são cruciais. Eu diria que a prova mais importante de todo o processo é a prova testemunhal do Freire Gomes e do Batista Júnior. É o que eles vão dizer que vai dar suporte a toda a denúncia, apesar das provas documentais serem muito contundentes também, mas essas provas testemunhais são fundamentais. São provas testemunhais que merecem ser transmitidas exatamente como a íntegra do julgamento foi transmitido. E eu acredito que foram poucas as testemunhas arroladas, e acredito que o julgamento será célere, então eu estou na turma do Cacai. Apesar de gostar muito do professor Pedro Serrano e raramente dele discordar, dessa vez eu estou discordando para concordar com o Cacai. Acho que o julgamento será célere, será rápido. Oliana, aí como professora de Direito, e essa discussão das penas, da redução das penas, né, que foram inclusive motivadas aí pelo voto do Fux, que diz que vai rever a pena da Débora. Que já foi meio que revista, né? Mas ela, na verdade, ela entrou com prisão domiciliar porque eles anteciparam para ela não ser prejudicada pelo pedido de vistas, né? Mas ele disse que iria rever. Você acha que há um risco aí das penas serem revistas pelos próximos
julgados? Não acredito nisso, Dri. Não acredito na revisão das penas. E o ministro Fux, ele sabe que ele será voto vencido. A maioria não mudará o voto. O caso da Débora do Batom, que nós chamamos de Débora do Batom, mas ela não é Débora do Batom. Ela não. A pena por deterioração do patrimônio tombado é de no máximo 3 anos. Se ela estivesse respondendo apenas por deterioração de patrimônio tombado, a pena máxima dela seria 3 anos. Chegou a 14 anos porque ela está respondendo por 5 crimes. Ela está respondendo por deterioração do patrimônio tombado, que é a famosa foto do batom na estátua, por destruição de patrimônio público qualificado por violência ou ameaça, porque ela estava lá quebrando o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, por tentativa de golpe de Estado, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por fazer parte de uma organização criminosa armada. E aqui é importante uma observação que o ministro Flávio Dino fez. Para você fazer parte de uma organização criminosa armada, você não precisa estar segurando uma arma. Você precisa estar junto de quem está armado. E a organização criminosa era uma organização criminosa armada que tinha armas não apenas no 8 de janeiro, mas em todos os atos anteriores de organização do golpe. Vamos lembrar dos kits pretos, vamos lembrar de uma tentativa de explosão de um caminhão-tanque. Ela compôs uma organização criminosa armada. Então, são crimes muito sérios, com penas sérias, que correspondem com justiça à gravidade dos atos praticados. Não houve exagero algum. Eu discordo plenamente da fala do ministro Fux. Discordo inteiramente da fala do ministro Fux. Acho que os fatos são graves, os crimes são graves e as penas correspondem à gravidade dos crimes. Então, não acho, e não acredito que haverá nenhuma revisão, porque o ministro Fux será voto vencido. Os demais ministros já se posicionaram e não vão mudar de posição. Eles estão convencidos de que os crimes praticados são muito severos e as penas são adequadas, proporcionais à gravidade dos crimes praticados. Então, só para usar um exemplo que tem muito se falado, se eu participo de uma organização, se alguém participa de uma organização criminosa armada que vai assaltar um banco e você fica na esquina olhando se a polícia está chegando, você pode não estar armado, mas você compõe uma organização criminosa armada. Você compõe aquele quadro criminoso, aquele fato delitivo. Entendem a gravidade de você fazer parte de uma organização criminosa armada? É isso. Então, não tem que rever penas, são proporcionais à gravidade dos crimes. Muito bem. Obrigado, Liana, aí, pela tua participação. Queremos te agradecer. Volte sempre, né? Sempre uma alegria. Temos uma notícia bomba aí. Acaba de ser pedido a cassação do Glauber. Tchau, né? Liana. Obrigada. Dá tchau para a Liana, Você tirou a Liana, acho que ela está até que vocês comentar. Não, despedindo e chocada e lamentando. Muitíssimo. Pois é. Vamos entrar, talvez consiga entrar ao vivo com o Glauber, ele está falando. Vamos ver se a gente consegue. Obrigada, Valeu, Liana.